tava devendo um vídeo de LGPD aqui no canal. Tem um vídeo aqui no meu canal sobre LGPD, mas eu precisava fazer outro e eu vou te explicar ao longo desse vídeo o motivo. Opa, aqui é Graciela Neves e nesse vídeo eu vou te mostrar um plugin completamente gratuito para você ter a sua lei de dados da melhor forma possível. Ele é um plugin discreto, pequeno e que não vai ocupar muito espaço na sua página. Você vai ver que maravilha, eu descobri ele tem pouco tempo, inclusive através de um cliente que utiliza ele. Achei muito bom, porque às vezes a gente vê páginas que usam alguns plugins e pode ser que eles sejam pagos ou às vezes a gente não consegue descobrir exatamente qual plugin que é, beleza? Apesar de que eu já fiz aqui um vídeo no canal, não lembro exatamente o título dele, mas onde eu falo exatamente, eu vou colocar ele aqui no card, onde eu falo exatamente como que você descobre quais são os plugins e quais são os widgets que a pessoa utiliza na página dela, beleza? Mas então eu vou te mostrar um ótimo plugin. Aquele outro vídeo que está no meu canal, eu falo como que você pode fazer de uma forma nativa no Elementor, mas ela não vai acionar nenhuma requisição específica, ela só de forma aparente, tá? Para a pessoa concordar, mas de fato ela não está concordando com alguma coisa. Então, o mais importante é realmente utilizar um plugin que vai ter essa função dentro da página, porque se a pessoa não concorda com a sua política de cookies, ela pode, principalmente se você estiver fazendo campanha para fora do Brasil, isso pode te dar algum problema, beleza? Então vamos embora aqui para a tela do computador. Beleza, agora sim a gente está vendo aqui, ó, eu tô nessa página aqui no domínio aqui da páginas que vendem, inclusive é um curso que eu tenho, tá? De treinamento em web design. Se você tiver interesse em trabalhar mais profissionalmente com web design, então esse curso é para você, beleza? Então aqui, olha só, vamos vir aqui em plugins instalados. E ele é esse plugin aqui, olha, chama Compliance, não sei se é isso, consentimento de cookies, GDPR, ou aqui no caso ele chama de CCPA. Normalmente a gente está acostumado com o GDPR ou LGPD, tá? Não sei porque ele fala aqui, deve ser alguma outra lei, algum outro tipo de aviso aqui de consentimento de cookie, tá? E aí ele tá dando esse nome aqui de CCPA, eu não conheço realmente, mas ele é excelente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir um outro domínio aqui que não tem esse plugin instalado e a gente vai fazer ela do zero. Olha só, aqui a gente está na instalação do WordPress aqui no meu domínio gracielaneves.com.br, um domínio que eu uso muito pouco, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em adicionar novo e a gente vai digitar o nome daquele plugin lá, que é Compliance, com Z no final. Então provavelmente ele vai aparecer aqui, ó. É esse daqui, eu vou instalar agora e vou ativá-lo. Aqui ele tem também os termos e condições, então se você não quiser fazer os termos e condições personalizados, você pode instalar esse daqui, você vai ter os termos e condições específicos ali só, ele fala que é específico para o seu serviço ou o seu web shop, aí no caso se fosse uma loja, tá? Então eu vou clicar aqui para ativar, ele tem ó lá, o LGPD, o GDPR e vários outros, então eu vou aqui, olha, inclusive eu estava usando um outro, eu vou desativar esse para ele não ficar com dois, tá? Então vou voltar aqui, ó. Voltar aqui em plugins instalados, beleza? E aqui eu estava usando o Cookie Notice e Compliance para esses dois aqui também, ó. Então eu desativei ele e agora sim eu tô só com esse de cá, tá? Depois eu vou atualizar todos esses plugins. Vou clicar aqui em configurações. Então ele tem um assistente de configuração e é através dele que a gente vai fazer toda a configuração, beleza? Ele já dá um bom adianto aí pra gente. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ele já tá fazendo aqui, ele mostra o nosso progresso, tá? Eu vou clicar aqui em continuar assistente, porque ele já fez algumas coisas de modo automático aqui pra gente.
E aí ele pergunta, ó, qual lei de privacidade ou diretriz você deseja usar como padrão para seus visitantes em todo o mundo, tá? Então vai aparecer o mesmo para todo mundo. E aí tem aqui, ó, da União Europeia, do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália, África do Sul e tem o do Brasil, tá? Qual é a questão aqui? Se você sabe que você vai fazer apenas anúncio para o Brasil, então você pode marcar essa opção aqui de LGPD, tá? Então por quê? Porque você vai usar como padrão o brasileiro, porque como padrão você vai... eu não sei se isso... Aqui ele fala, ó, você não precisa configurar seu site para visitantes acidentais. Escolha apenas regiões para as quais seu site está destinado. Prestou atenção? Então significa que pode ser que o seu site receba pessoas da União Europeia, receba pessoas do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá, tudo bem. Mas se o seu site está direcionado para pessoas do Brasil, então você vai marcar a opção de LGPD Brasil. Se o seu site está direcionado para a União Europeia, então você vai marcar o RGPD, beleza? Então eu vou optar por esse daqui. Inclusive, se você liga essa outra opção, ele vai mostrar outras opções de configurações, tá? Então a gente vai colocar aqui o LGPD. E a próxima pergunta, olha só, ele até fala aqui, ó, o plugin aplicará as configurações da região acima selecionada aos visitantes de todo o mundo. Se você quiser aplicar dinamicamente as leis de privacidade com base na localização do visitante, considere atualizar para a versão Premium, que permite aplicar uma lei de privacidade específica para cada região. Então, dependendo de como, se você faz anúncio para o Brasil e para outras regiões, talvez seja importante você utilizar a versão Premium. Inclusive, estou considerando agora nesse momento, tá? E aí, a próxima pergunta aqui é o seguinte: seu site tem visitantes com acesso de login a uma área restrita do site? Normalmente a gente vai marcar aqui com não, a não ser que você, por exemplo, no caso do meu cliente que tem uma plataforma, aí é sim porque ele tem uma área restrita, beleza? Então aqui eu vou clicar para guardar e continuar. Aqui aí tô lendo aqui, tá? Só pra gente continuar aqui, ó. Aqui você pode selecionar quais documentos legais deseja gerar com o compliance. Você também pode usar documentos legais existentes, documentos legais, tá? E aqui, ó, política de cookies. Se você não tem uma política de cookies que seja um documento legal, então qual que você vai clicar? Gerado pelo compliance, beleza? Se você tem um documento legal dentro do seu domínio, então você vai escolher essa página. Qual que é esse documento? Por exemplo, eu tenho uma página aqui que é uma política de privacidade cookies, tá? Poderia usar ela. Ou uma URL personalizada. Aqui ele fala, ó, dependendo da sua região e configurações, a política de cookies será alterada para uma página DNS, MPI ou de preferência Output, respectivamente. O que é? Não sei. Beleza? Então, você pode usar uma página que você tem política e privacidade ou gerado pelo compliance. Se você não sabe fazer esse documento, é melhor que você deixe gerado pelo compliance, porque eu sei que eles vão gerar o melhor possível, tá? Declaração de privacidade, a mesma coisa. No entanto, aqui ele fala que para gerar uma declaração de privacidade abrangente e legalmente validado, você tem que atualizar para a versão paga, beleza? Então aqui você pode colocar como nenhum documento, tá? Ou deixar também personalizado, tá? Perceba que aqui os documentos é importante que eles sejam validados, tá bom? Aqui tem essa seção de imprint, que é aqui, ó, o compliance, e já gerar o imprint com base nas respostas dos assinantes. Mas você também pode criar seu próprio documento personalizado. Na hora que o cliente, que o usuário entra na sua página, ele vai optar por não
permitir os cookies ou por permitir os cookies, e tem várias opções específicas lá. Então ele gera um documento, gera esse negócio que ele chama de imprint, beleza? Então aqui eu vou colocar em um documento e a mesma coisa aqui embaixo, que é a isenção de responsabilidade, tá? Vou guardar e continuar. Aí aqui então a gente tem que informar algumas coisas. Por exemplo, quem é o dono do site? Aí a gente tem que lembrar de uma coisa. Você é empresa, CNPJ, ou você é uma pessoa CPF, pessoa física, tá? Aqui no meu caso, eu sou um CNPJ. Então aqui é Superconvert Negócios Digitais, beleza? Então você vai preencher de acordo com a sua informação. Aqui é o endereço, eu não vou lembrar aqui o endereço da minha empresa, mas é na Vila Mariana, em São Paulo, tá? Então vou colocar só aqui que é Vila Mariana, São Paulo, SP, beleza? Não lembro qual que é, então vou colocar aqui, é um endereço que eu uso, um endereço fiscal, beleza? E aí ele vai perguntar qual é o seu país, você vai colocar que é Brasil, qual é o endereço de e-mail que seus visitantes podem usar para entrar em contato com você sobre sugestões de privacidade. Então você vai colocar, por exemplo, o seu e-mail, que no meu caso é o contato superconvert.com.br, beleza? Você pode colocar tanto o seu e-mail pessoal quanto o e-mail da sua empresa, não tem problema. E qual é o número de telefone? Você vai colocar então o número do seu telefone, guardar e continuar. Todas essas informações você pode voltar depois e configurar de novo, tá? Então não fique preocupado, porque isso tudo você pode refazer depois, tá? Aí aqui ele está pedindo para você prolongar a prova de consentimento com registro de consentimento. Aí você vai colocar que não, porque inclusive o sim é só para as versões pagas. A mesma coisa aqui também, habilitar os formulários de solicitação de dados. E também aqui ele fala, respeite a solicitação de não rastrear, do not track, e Global Privacy Control com o Premium. Então aqui a gente vai marcar que sim, tá? Por quê? Porque se a pessoa não quiser ser rastreada pelo seu cookie, você tem que respeitar isso, porque senão você não está respeitando a lei de direitos sobre dados, tá? Então guardar e continuar. Aqui ele vai fazer uma varredura de todos os cookies que você utiliza. Então, por exemplo, vou guardar e continuar. Aqui, porque ele já vai detectar o uso de Google Analytics, o uso do Google Ads, Facebook e por aí vai. Então aqui ele vai justamente perguntar sobre isso. Você compila estatísticas desse site? Então se você, por exemplo, utiliza o Tag Manager, aqui no caso é Matomo Tag Manager, que provavelmente é um plugin, tá? Se você usa o gerenciador de tags do Google, você vai marcar. Se você usa o Analytics, você vai marcar. No caso, eu uso o Analytics, então eu vou marcar essa opção que eu uso, tá? O seguinte se aplica ao seu site. Eu aceitei a emenda de processamento de dados do Google. O Google não pode usar esses dados para outros serviços do Google. Pode? Eu não sei afirmar isso. Então, assim, aqui tem os endereços IPs não anonimizados, ou seja, que não são anônimos. Aliás, os endereços IP são anonimizados, ou seja, são anônimos, ou permitem que um compliance faça isso por mim. Por defeito, a anonimação de IP está sempre habilitada para as propriedades de GA4, ou seja, se você usa o Google Analytics 4, que é a nova versão do Universal Analytics, então, por efeito, por base, ele já faz a anonimação do IP. Ela está sempre habilitada. Então, a gente pode marcar essa opção aqui de cima, porque eu uso o GA4, eu uso o Google Analytics 4. Então, já de praxe, eu já sei que, então, essa questão de tornar os IPs anônimos já está habilitada lá. Então, eu já posso marcar essa última opção aqui. E aqui ele fala, o Google não pode usar esses dados para outros serviços do Google.
essa é uma afirmação que a gente não tem certeza, porque se você concordou com os termos do Google, provavelmente ele está usando esses dados para outros serviços dele e a gente sabe que usa mesmo. Então essa opção aqui a gente não pode marcar. E aqui a de cima eu aceitei a emenda de processamento de dados do Google. Não sei afirmar, eu não sei se eu aceitei ou não. Então como eu não sei afirmar, eu não vou marcar ela, beleza? Vou marcar apenas essa última. Aí aqui tem, se você selecionar a opção de anonimização dos endereços IPs e deixar o compliance lidar com as estatísticas, o compliance garantirá que os endereços IPs sejam anonimizados por padrão, a menos que seja dado consentimento para as estatísticas, ou seja, se o usuário der esse consentimento, beleza? Então eu vou guardar e continuar. Aí aqui ele continua, deseja que o compliance adicione o Google Analytics ao seu site? Aí eu vou falar que não, porque eu não quero, tá? Se você, aí ele avisa aqui, se você selecionou opções não amigáveis à privacidade na etapa anterior, a configuração pelo compliance é necessária. Tá, beleza, vou marcar que sim, tá? Deseja ativar o modo de consentimento, aqui não tem alternativa, senão optar por não. E aí ele pede pra gente inserir o ID de rastreamento, que é o ID do Google Analytics, tá? Que é o GA4. E o ID de conversão do Google Ads, beleza? Então, o que você vai fazer? Aqui no caso, o ID de conversão é opcional, mas o ID de rastreamento não. Então, o que você vai fazer? Você vai lá, você vai copiar o ID, aqui ó, ele informa lá, para o ID de rastreamento do Google Analytics, fala-se Longon e clique em admin e copie o ID de rastreamento. Então você vai fazer isso, vai copiar e vai colar aqui, beleza? Deseja usar consentimento por serviço? Aí aqui ele fala, no momento isso está em conformidade com as regiões selecionadas, tá? O que é consentimento por serviço? Esse recurso inclui a remoção de cookies em tempo real com o cookie sharer. Isso pode quebrar a funcionalidade do seu site. Para obter informações, leia esse artigo. Então, a gente, como tem essa possibilidade de quebrar a funcionalidade do site, a gente vai optar por não. Se o site usa serviços de terceiros, provavelmente o seu site usa sim serviços de terceiros. Então, você vai marcar, porque olha só a quantidade de serviços de terceiros. De praxe, ele usa Google Fonts. Com toda certeza ele usa Google Fonts. Aqui no meu caso, eu com certeza uso YouTube. Não uso ActiveCampaign, tá? Uso YouTube, vamos lá. Não uso VideoPress, nem Dailymotion, nem SoundCloud, Twitch, não. PayPal, não. Spotify, não. Hotjar, sim. AdThis, que ele é um plugin de compartilhamento de conteúdo, tá? Add2N, eu não sei. ShareThis é a mesma coisa do AdThis. LiveChat, HubSpot e Calendly, que eu não conheço, que é provavelmente um outro plugin. Seu site contém conteúdo de mídia social incorporado, como botões, linha dos tempos, vídeos ou pixels? Sim, provavelmente. A gente tem pixel, né? Então a gente tem pixel do Facebook, aí eu vou marcar WhatsApp e beleza, Instagram, tá? Aqui no caso não aparece o Google. Seu site usa cookies para publicidade? Sim. Alguns dos seus cookies de privacidade é usado para exibir anúncios personalizados? Sim. Seu site usa comentários do WordPress? No meu caso, não. Se você usa comentários, se você usa tem blog, provavelmente a sua resposta é sim, tá? Guardar e continuar. E aqui, por último, ele está falando que detectamos os plugins abaixo, habilitamos as integrações e possíveis placeholders. Para alterar essas configurações, visite o centro de script. Deseja criar um hub jurídico com o Elementor Pro? Aí aqui ele avisa, se você optar por criar seu legal hub com o Elementor Pro, importaremos nosso modelo padrão. Então eu vou colocar que sim, ele vai importar o modelo padrão e isso já vai estar pronto, eu não tenho que fazer isso depois, beleza? Então aqui ele está sincronizando todas as informações, detectando todos os cookies, ele vai gerar um documento aqui, ó,
E aí eu vou só, aqui no caso, o Ultimate Elemento, que é um plugin que eu uso, ele não gerou aqui, nem o Commerce, eu não utilizo o Commerce. Então, beleza, gerou tudo, eu vou guardar e continuar. E aí as descrições dos serviços que eu utilizo lá, o Google Analytics, Google Fontes, YouTube e tudo mais, também está aqui, já vou guardar e continuar. Aí aqui, ó, as páginas marcadas com X devem ser adicionadas ao seu site. Você pode criar essas páginas com um shortcode, um bloco do Gutenberg, ou usar um botão abaixo, criar páginas faltantes. Então, eu vou criar aqui, ó, criar páginas faltantes. Aí já criou e eu vou guardar e continuar. Desejo usar o redirecionamento de região nos documentos relevantes? Não tem como a gente usar assim, a opção de sim. Então, a gente vai deixar o não habilitado, tá? Aí aqui ele pergunta se a gente quer habilitar o bannerzinho do cookie. A gente tem que habilitar, que é onde a pessoa vai clicar para poder falar se ela aceita ou não os cookies, beleza? E essa outra opção que a gente vai deixar em sim também, tá? Então, a gente vai salvar, beleza? E aqui agora a gente pode personalizar o banner. Olha só, ele vai aparecer dessa forma como tá aqui, ó. Gerenciar consentimento de cookies. É esse o botão, o banner que vai aparecer. Então, aqui a gente consegue fazer algumas alterações. Então, por exemplo, aqui, ó, ele pergunta qual que é a posição que você quer, se é no canto direito, canto esquerdo, inferior, centro, ou, né, uma dessas opções. Então, poderia, por exemplo, colocar no canto esquerdo, mas eu prefiro deixar como tá aqui, que é o canto direito, tá? Aqui você pode colocar alguma animação, desaparecer, ou o slide bonitinho, vou deixar o slide, tá? A largura do banner, categorias, que aí vão ser os botões, né? Aqui tem aceitar, negar, né? Recusar e ver preferências, tá? Aqui o estilo de caixa de seleção é o slider, você poderia colocar o clássico também. Aí o logo aqui você pode colocar para esconder, para não aparecer o logo do Compliance, tá? O botão de fechar é bom que você deixe habilitado. Sombra na caixa, que é essa sombrinha que está aparecendo aqui, ó. Então deixa ela habilitado. Sombra da caixa no header ou no footer, tá vendo aqui? Tem como se fosse uma linhazinha aqui, eu vou deixar sem. E aqui ele fala, exibir como cookie wall suave. Eu não sei o que é isso, mas... ele apaga todo o resto da página. Então, ele deixa a página meio com esse overlay. Não vou colocar também, tá? Aí aqui a gente salva. E aí tem a personalização, que é o seguinte, a gente pode mudar as cores, cor de fundo, a cor da borda, cor do texto, a cor do hiperlink, que aqui no caso é esse aqui, ó, aqui embaixo, política de cookies e política de privacidade de cookies. E aí também o raio, né, a curvatura aqui da borda. Aqui no caso são as alternâncias, que são os botões. Então tem o fundo, que é azul, o ponto de lista, que é branco, e o inativo, que é laranja, tá? E aí a gente vai, aqui eu tenho o botão de aceitar, botão de negar e o botão de configurações, que é esse aqui, ver preferências, tá? O raio da borda do botão, e é isso. Então aqui, ó, configurações do banner, alterar, autorizar. Aí aqui você pode mudar os textos, olha lá, gerenciar consentimento de cookies, aceitar, negar, ver preferências, salvar preferências. Aí você pode alterar o texto que está escrito aqui, ó, usamos tecnologias como cookies para armazenar e tal, o tamanho da fonte. E aqui você pode deixar ou apagar esses links aqui das políticas, tá? Aí aqui é o tipo aqui da categoria, né? Então aqui são outras configurações e beleza, é isso, tá? Aí então você pode mudar muita coisa, você pode mudar a cor de tudo que tá aqui, mudar a cor do fundo, fazer da forma como você achar melhor. Mas o importante são as configurações que vieram antes disso, beleza? É muito importante. É muito importante você fazer do jeito que eu te expliquei para você ter as suas políticas, o seu gerenciamento de consentimento de cookies, né? O seu
LGPD da melhor forma possível de acordo com a lei, para que você não sofra nenhuma consequência aí dessa lei de dados, ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.